Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Maria Lousada. Hoje vamos refletir sobre o poder de libertação de Jesus. Sim, Jesus liberta. Os cegos passam a ver, os mudos passam a falar e os surdos passam a ouvir. E para iniciarmos as nossas reflexões, nos ancoraremos em Mateus, no capítulo 9, mais precisamente nos versículos 27 a 35. Jesus saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo, gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou: Vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse: Então que seja feito como vocês creem. E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade: Não contem isso a ninguém. Porém, eles foram embora e espalharam as notícias a respeito de Jesus por toda aquela região. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam: Nunca vimos em Israel uma coisa assim. Mas os fariseus diziam: O chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônios. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando no versículo 27 destaca que Jesus saiu daquele lugar e no caminho encontrou 2 cegos, podemos refletir que de fato ele encontrou 2 cegos porque Jesus caminhava pregando a boa nova. Veja que a afirmação quando saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo, quer dizer que Jesus caminhava continuamente e que no caminho que percorria ele sempre encontrava alguém que precisava do seu amor em forma de cura, de libertação. E hoje ele ainda continua percorrendo os caminhos e continua encontrando cegos, tanto do ponto de vista físico, mas principalmente do ponto de vista moral. Como diz o referido versículo, os cegos começaram a segui-lo, gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós, tenha piedade de nós. Aqui fica claro que nós precisamos seguir Jesus e clamar pela sua piedade no sentido de curar nossa cegueira. Porque hoje, do ponto de vista moral, ainda estamos cegos em relação aos ensinamentos divinos. Não compreendemos a lei divina porque não conseguimos enxergar com olhos de ver e nem ouvir com ouvidos de ouvir. Porque muitas das vezes estamos imbuídas e imbuídos pelos princípios materialistas. Para que sejamos libertados dessas amarras que nos limitam a compreender os ensinamentos de Jesus Cristo, precisamos ter fé e segui-lo porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele está em nosso caminho, sempre nos dizendo as verdades que precisamos para qualificar a nossa vida, para que possamos evoluir espiritualmente. Por isso Jesus perguntou no versículo 28, Vocês creem que eu posso curar vocês? E os cegos responderam, Sim, Senhor, nós cremos. E aí, o que Jesus fez? Jesus tocou os olhos deles
e disse: então seja feito como vocês creem. Se Jesus parasse hoje na nossa frente e perguntasse para nós: vocês creem que eu posso curar vocês? O que nós diríamos? A quantas anda a nossa fé? Como está o nosso coração? Fica claro nessa passagem que Jesus nos toca diariamente, mas a responsabilidade de enxergar e de escutar é nossa. Nós precisamos ter fé e buscar realizar a nossa reforma íntima para que possamos nos libertar. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus proferia as mensagens necessárias para que nós, a cada reencarnação, pudéssemos compreendê-las e assim evoluirmos espiritualmente. Por isso que é importante estudar, refletir diariamente, ter a disciplina de ler o Evangelho e procurarmos praticar os seus ensinamentos. Naquele tempo, Jesus nos mostrou que ele pode nos curar, porque é um espírito evoluído, um espírito crístico. E nos ensinou também que quando estamos imbuídas e imbuídas pelas energias divinas, quer dizer, com o coração puro na frequência do bem, nós podemos nos libertar. Essa libertação expressa a nossa sintonia com o divino. Vale destacar também que sempre que Jesus realizava as curas, ele pedia para não divulgá-la, porque o seu propósito não era virar notícia fácil do ponto de vista vaidoso e orgulhoso. Jesus tinha um propósito de que pelos seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações cotidianas pudesse ensinar os princípios da lei de amor, pelas virtudes que explicitava a sua humildade, a sua compaixão, a sua generosidade, a resignação, a gratidão, o perdão, a paciência, dentre outras, como o poder de cura de nossa alma. Ele procurou nos alertar sobre a importância de cultivarmos essas virtudes, porque cultivando as virtudes, nós vamos nos libertando. Por isso, conforme os seus propósitos, logo chega até ele algumas pessoas dizendo que havia um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. E tão logo o homem foi libertado desse demônio, esse homem começou a falar. Aqui temos mais um ensinamento que nos adverte sobre os espíritos sofredores, vingativos, ciumentos, que muitas vezes nos dominam, interferindo em nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Ora nos instigando a falar o que não é prudente, ora nos calando a ponto de nos emudecer. O fato de Jesus ser um espírito de luz, evoluído, enviado por Deus, os chamados demônios, que nós os denominamos de espíritos sofredores, os conheciam. E devido ao poder divino de Jesus, eles o obedeceram. Não no sentido dito pelos fariseus, de que Jesus era submisso ao chefe dos demônios e que, portanto, tinha permissão para expulsá-los. Jesus não está submisso aos espíritos sofredores. Jesus é o nosso chefe maior, o governador da terra, chefe de todos os espíritos. Todos que estão aqui na terra, tanto do ponto de vista encarnado como desencarnado. Aqueles que já se desencarnaram, mas ainda continuam aqui nos dominando. Jesus tem poder sobre todos nós, espíritos em evolução, ora no corpo encarnado, ora aí no plano espiritual. Enquanto filhos e filhas de Deus estejamos aqui como alma no corpo físico, ou aí como espírito no plano espiritual, na erraticidade,
Somos todos espíritos em processo de evolução e nos comunicamos conforme as energias que emanamos dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Desse modo, se temos espíritos que nos perseguem, precisamos nos sintonizarmos com Jesus, porque Ele é a luz que nos protege e permite que os espíritos sofredores, denominados de demônios, se afastem de nós para se tratarem como precisam. E Jesus não se importava com as calúnias dos fariseus. Ele continuava sua missão procurando implantar a lei de amor, que hoje nós precisamos compreendê-la lendo e estudando. Lendo e estudando o seu Evangelho, com olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que possamos qualificar os nossos pensamentos e sentimentos, bem como as nossas palavras e ações, e assim evoluirmos rumo ao caminho da luz.